Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Professor Igor aqui. Então vamos falar um pouquinho da nossa aula aí, Tecnologia das Construções 1, tá? Seção 1 da unidade 2, tá legal? Como vocês bem sabem, a gente teve a paralisação aí devido ao Covid-19, tá? Mas a nossa vida não parou. Então, na semana passada eu passei uma atividade, só uma dupla de alunos me entregou. Preciso que vocês fiquem de olho no AVA sempre, principalmente nas mensagens AVA. Tá legal, pessoal? Observem lá, eu vou mandar novamente uma mensagem AVA para todo mundo de tecnologia das construções, mas deem uma olhada toda semana, tá legal, gente? As aulas não pararam, a gente teve a paralisação presencial, tá? Então, assim, devido à questão do vírus e tal, mas os professores estão todos ativos, eu estou ativo, então me mandem mensagem, me mandem dúvidas, tá legal? Pode ser pelo AVA, pode ser pelo meu e-mail aí que todo mundo tem também da coordenação, que eu também sou professor. Tá legal? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre canteiro de obras, tá bom? Vou dividir esse vídeo em algumas partes para não ficar muito grande e aí depois a gente pode comentar, né, pelo próprio AVA mesmo, nas mensagens, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário. Tá legal? Então a gente vai falar sobre canteiro de obras, projeto, mobilização e a organização do canteiro de obras. Quem trabalha com obras aí vai se familiarizar muito com o que a gente vai falar aqui, tá bom? Então o gestor da obra, né, com vocês, né, principalmente, né, como eu sempre falo, geralmente o engenheiro civil recém-formado ele trabalha como gestor de obra, né? Dificilmente o recém-formado trabalha em alguma área muito específica, né? A não ser se ele já trabalha em algum escritório de projeto ou tudo mais, tá bom? Então o gestor da obra precisa dimensionar o seu canteiro para três situações principais. Deixa eu ligar a caneta aqui, que essa caneta é muito legal para a gente marcar algumas coisas aqui. Então, três situações principais, tá legal? Quais são as situações principais do dimensionamento do canteiro? O início das atividades, né, propriamente dito, que é o que a gente chama de mobilização, tá legal? Que é quando a gente começa de fato a mobilizar a nossa obra, né? Através de quê? Containers, né? Contendo uh, vestiários, né? O escritório, né, do engenheiro, o escritório do técnico de segurança do trabalho, tá legal? Então, geralmente são em containers. Também são geralmente estruturas de madeira, estruturas temporárias, tá, gente? E as ligações provisórias, né, de água e energia, água para alimentar o container, né? E energia também, mais, né, a água que se a gente precisar, por exemplo, virar algum concreto na obra, ou fazer a cura da laje, né? E a energia, né, para a gente poder ligar, né, além do container, ligar os materiais da obra. Tá legal? Bom, a segunda situação, né, do canteiro é o ápice da obra, que é quando a gente utiliza o canteiro, né, com uma infraestrutura mais organizada. Então é quando a gente utiliza o canteiro para a gente poder tocar, vou escrever aqui, a obra. Tudo bem? Ficou meio ruim aqui, mas dá para a gente entender. Ok, e a terceira, né, das principais situações do dimensionamento do canteiro é o final da construção. Né? Então, normalmente utilizamos espaços já construídos como canteiro. Ok? Essa parte aqui da finalização que nós chamamos de desmobilização. Então, aqui é a mobilização e aqui a desmobilização. Tá legal? Então, o canteiro de obras ele precisa ter um projeto, precisa ser organizado, tá bom, gente? Então, todo canteiro de obra não é sair entrando com material dentro da obra, tá? A gente precisa organizar isso, ok? Tá legal. Então, aqui já foi bem entendido. Bom, uma ferramenta que a gente utiliza, né, no processo de planejamento do canteiro, né, e aí a gente fala sobre planejamento de obras também, é o diagrama PERT-CPM, tá? Que é o que nós chamamos de rede de procedências, tá legal? Trata-se de uma ferramenta em formato de rede, né, como eu falei para vocês, para visualização da interdependência entre uma tarefa e a sequência para andamento e conclusão de projeto. Então, vou mostrar para vocês aqui no próximo um exemplo. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma rede PERT-CPM, tá legal? Em que aqui
o início da nossa obra, tá? E aqui é o término da nossa obra. Tá legal? Cada bolinha dessa aqui representa uma atividade dentro da minha obra. Então, por exemplo, 1 é a elaboração do projeto do canteiro. Então, quanto tempo eu vou demorar para elaborar o projeto do canteiro? Bom, 5 dias úteis. Então, eu escrevo aqui 5 dias úteis para a minha próxima atividade. É óbvio, né? Eu só consigo começar alguma coisa com o projeto do canteiro. O segundo ponto, levantamento, compra, entrega do material mobiliário para a montagem do canteiro. Então, fiz o meu projeto, preciso levantar, comprar e que me entreguem esse material. Então, a gente coloca 3 dias úteis, né, nessa etapa. Veja que esses dias aqui, isso aqui é dimensionado, né? Obra a obra, é óbvio, isso aqui é só um exemplo, tá bom, gente? É claro que para uma obra muito grande, 3 dias úteis para isso é muito pouco, tá? Bom, a atividade 3, ela depende da atividade 2. Vocês podem ver que uma vai dependendo da outra, por isso que é uma rede de precedências, tá? Que tem tarefas interdependentes umas das outras. Então, a construção do tapume me demora 3 dias úteis, tá legal? Mas eu preciso primeiro levantar, comprar e que me entregue o meu material. O item 4 é o aluguel do container e construção dos elementos e madeiretes da área de vivência. Então, aqui alguma estrutura de madeira, né, de área de convivência. Tá legal? Para esse item específico, eu demoro 7 dias, tá legal? E vejam que para a construção do tapume, que é o 3, nada mais depende da construção do tapume. Então, uma vez construindo o tapume, eu posso ir até o fim do meu projeto, tá? Da utilização do canteiro e o início da obra, né? Seria esse fim aqui. O item 5 é a ligação da água, energia, internet e telefone. Isso me demora 3 dias. Só que para eu poder fazer isso, eu tenho uma tarefa interdependente, que é o quê? Aluguel do container. E para eu poder alugar o container, eu tenho uma outra tarefa interdependente, que é o quê? O levantamento, compra e entrega de materiais. E antes para fazer isso, né, eu tenho outra interdependência, que é a elaboração do canteiro. Tá? Então, o item 5, que é a ligação das minhas redes, tá legal? Demoram 3 dias. Isso aqui se fraciona em 2 partes. Para a tarefa 6, que é o posicionamento mobiliário e equipamentos, para isso demora 1 dia. E o item 7, montagem do almoxerifado, que demora 2 dias. Tá legal? E com isso eu chego no fim, né? Na montagem do meu canteiro. Então a rede PERT CPM, ela ajuda a gente a estabelecer um cronograma, tá legal? Isso aqui, gente, pode ser tanto para um canteiro, tá legal? Quanto para a obra propriamente dita, ok? A gente pode ver aqui, ó, essa observação, isso é muito interessante, que algumas setas ela mostram um caminho mais longo, tá? Também chamado caminho crítico, né? Que é o caminho crítico, pois ele determina a duração total da tarefa, tendo em vista que somente após sua conclusão a mesma estará concluída. Pode ver que o 3, que é a construção do tapume, não é o caminho crítico para a elaboração, né, para a utilização do meu canteiro. Por quê? Porque só demora 3 dias eu fazer isso e nada mais depende da construção do tapume. Tá? Então, esse não é o meu caminho crítico. Qual seria, então, o meu caminho crítico? É onde eu demoro mais. Ó. Aqui, ó, do 1 para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 7 e do 7 para o fim. Tá legal? Então, aqui, ó, o caminho crítico ele tem duração de 20 dias. 5, 8, 8 com mais 7, 15, 18, 20 dias. Tá legal? Então, qual é o mais importante do planejamento PERT-CPM? Ele sempre mostra para a gente o caminho crítico, tá? Do meu planejamento. Desse caso aqui, o planejamento do canteiro.